Olá, pessoal! Começando nossa segunda temporada de podcast aqui do HVT. E para você que está chegando agora aqui no nosso canal, se inscreva, curta os nossos vídeos. A gente tem muitos vídeos anteriores. E também lembrando que agora, no ano de 2024, a gente vai começar uma nova série de conteúdo falando sobre histórias que tiveram relação com o hospital. Então, Meu Pet, Nossa História, tá? Então, se você gostaria de participar, manda mensagem no direct e vem aqui falar um pouquinho da história do seu pet com a gente, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto bem importante e que está super em alta aí na medicina veterinária, a homeopatia. Então eu trouxe duas médicas veterinárias aqui, a doutora Gabriela Pires e a doutora Morgana Prado. A doutora Gabriela, ela mexe mais com cães e gatos e a Morgana Prado, ela mexe com pets não convencionais, para falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, muito legal e muito interessante. Fique até o último minuto, tá bom, pessoal? Meninas, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. A doutora Gabriela vai se apresentar, a doutora Morgana vai se apresentar e aí a gente começa o nosso bate-papo. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela Pires. Eu sou médica veterinária do Hospital Veterinário Taquaral, especializada em felinos e homeopatia veterinária. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Morgana Prado, faço parte da equipe do Hospital Veterinário Taquaral e sou especialista na parte de pets não convencionais. Isso aí, meninas, vamos começar agora o bate-papo aqui. E para entender um pouquinho, né, não é todo mundo que sabe o que é homeopatia, como que funciona. Então, eu vou perguntar aqui para a doutora Gabriele o que é a homeopatia e o que difere a homeopatia da alopatia. Então, a diferença entre a homeopatia e a alopatia é que a alopatia nós tratamos a doença e a homeopatia nós tratamos o doente. A homeopatia é um tratamento terapêutico que trata o doente através da sua diluição e da sua dinamização para a gente poder atingir a cura do paciente através da sua semelhança. Então, nada mais é que o que o medicamento causa é o que o medicamento cura na homeopatia. Por exemplo, na alopatia, o animal está com febre. Nós damos geralmente um antitérmico. O animal tem convulsão. Nós damos um anticonvulsivante. O animal está com processo inflamatório. Nós damos um anti-inflamatório. Na homeopatia, nós usamos os medicamentos que causam isso. Porém, como eles são dinamizados e diluídos, eles vão gerar a cura do animal. Por exemplo, a beladona é um medicamento homeopático que nós usamos muito para febre, porque quando ela é ingerida, né, normalmente, ela vai causar febre e inflamação. Então, a gente usa a beladona para passar a febre e inflamação no animal. Ai, que interessante. É bem legal. Eu não sabia. Um caso muito legal que a gente usa é o famoso allium cepa. Quem conhece, por exemplo, quando nós estamos manuseando a cebola, o que a cebola causa na gente? Coriza, secreção ocular, secreção nasal, às vezes a gente começa a espirrar, tampa o nariz, bem sintomas de gripe. Sim. Então a gente usa o allium cepa para o início dos sintomas gripais nas pessoas ou nos animais. É bem isso, o que o medicamento causa é o que o medicamento cura, diferente da alopatia, que é o inverso. Bacana, né? Interessante. E eu vejo, né, que às vezes a gente vende também lá a gente tem, né, os medicamentos lá no hospital e às vezes a gente escuta assim nos corredores, mas a homeopatia não funciona, Sim. Né? Então, assim, por que será que não funciona, né? Então, eu queria que você falasse assim, como que acho que é mais não sei se é questão de armazenamento, Sim, porque o pessoal fala que é muita crença também, né? Não sei, eu gosto, tanto que eu uso o meu remédio, nem é remédio que fala, né? É medicamento homeopático. Porque eu acredito e funciona. Sim, então, sim. Mas eu acho que não é só isso, é a questão de armazenar mesmo, né? Exato. Primeiro começa, né? Eu acredito. Eu não acredito. Já tá na mente, né? Já não dá certo. Eu não acredito, não vai acreditar, funcionar. não Não vai. É. Então, o que acontece com a homeopatia? Mas a homeopatia não funciona. Por que a homeopatia não está funcionando? Primeiro, você tem que passar com um médico veterinário homeopata para ele poder repertorizar o seu animal. Todo mundo tem seu medicamento de fundo. Todo mundo tem sua personalidade, todo mundo vai ter seu medicamento de fundo. Então, eu posso ser um fósforos, você uma nosvômica, a Morgana uma pulsatila e assim vai. Todo mundo tem que ser repertorizado para a gente saber qual é o seu medicamento de fundo. O pai, né, da homeopatia é Samuel Hahnemann e ele começou isso em 1790 e
E ele começou a perceber isso nas pessoas. Então, você precisa achar o seu medicamento de fundo. Às vezes, a pessoa prescreve uma medicação e não te repertorizou. Então, não está dando certo por quê? Não é o seu medicamento de fundo. Principalmente a parte de armazenamento é muito importante. O que acontece? A homeopatia é energia. Para ela ser homeopatia, ela tem que ser pela lei da semelhança, pela sua dinamização e pela sua diluição. Quando você usa o frasco, você tem que literalmente succionar ele, balançar. Isso dá energia. Ativa, né? Ativa. Sim. E o que acontece? O que a gente faz com os nossos medicamentos em casa? Deixa na cozinha, do lado da geladeira, em cima do micro-ondas, onde cima tem da geladeira. mais... Ou junto com medicação Exatamente. alopática, que também não pode. Em cima ali do micro-ondas, onde tem mais ondas eletromagnéticas. Ou, não, eu deixo na minha cabeceira. E o que do lado? Celularzão carregando. Mais onda eletromagnética. Já inativou seu medicamento. Não adianta. Não vai fazer O que efeito. eu vejo muito, que nem assim, eu não sou médica homeopata, né? Então, como eu gosto de prescrever para os pets não convencionais, que eu acho que é uma linha que eu falo, como eu trabalho com os não convencionais, e eles têm muito fator de estresse, então, quanto menos a gente manipular eles, para mim, melhor. Então, essa área da medicina integrativa e a homeopatia em si, eu acho extremamente interessante. E às vezes o que eu percebo, que os tutores, eles querem ser muito imediatista. Então, eles já querem uma medicação que eles vão dar naquele momento e já fazer o efeito. Então, na cabeça deles, eles ficam, nossa, mas até eu colocar esse glóbulo na água, até diluir, será que só de entrar em contato com a água já vai fazer o devido efeito? Sim. Então, assim, a Gabriela, ela sempre me orienta muito como eu gosto de passar, né? Então, ela sempre me passa essas dicas que eu acabo passando para os tutores também. E tem bastante aderência, sim, né? O pessoal gosta bastante, né? Eles gostam. É, o que eu falei, eu acho que quando eles veem o resultado, assim, eles entendem. O problema como a gente conversa muito com a Morgana, uma das coisas também porque a homeopatia não funciona, né? Além, né, de você não acertar o seu medicamento de fundo, armazenamento errado, né? A pessoa às vezes sai com o medicamento homeopático na bolsa e o celular do lado. Inativou, esquece, não adianta, não vai fazer função. Ter conhecimento da farmácia homeopática, não adianta ser farmácia de manipulação, precisa ser farmácia homeopática, porque elas vão ter as matrizes lá dentro, e assim a gente vai pedir as potências corretas no que a gente quer. E também, obstáculo à cura. Na verdade, não é nem na homeopatia, até na alopatia. Não adianta, por exemplo, vamos falar na alopatia. Eu fumo e eu tô com tosse, eu preciso ir no melhor pneumologista do mundo para tratar minha tosse. Vai adiantar o pneumologista pedir todos os exames, passar o tratamento e você não parar de fumar? Não vai adiantar. Na homeopatia, a gente pega muito aves, assim. Principalmente por intoxicação de chumbo. A ave fica, né, geralmente na gaiola, com contato com o jornal, e o pelzinho fica o tempo todo lá com o chumbo e ela se lambe. E aí, por exemplo, intoxicação para o chumbo, a gente passa o plumbo, que é o chumbo, né? O que adianta eu passar a medicação e o animal continuar tendo contato com o jornal? Né? Então, tem que tirar o obstáculo à cura. Precisa ver como um todo, assim, né? O dia a dia do paciente, né? Não é só prescrever. Não adianta só, mas a homeopatia não funciona. Tá, mas você não mudou o principal na casa. A gente fala também para procurar o especialista, né? Isso, muito importante. Às vezes a pessoa, você chega às vezes na banca da farmácia, tem lá remédio homeopático. Exatamente. E aí ela acha que vai tomar e também vai dar o animal dela. Nunca repertorizou o animal. Vai responder bem. Eu já tive até pacientes de entrar com homeopatia para giardia, que a gente utiliza a própria giardia, né? E aí eles não entendem isso, né? Como que eu vou curar algo que eu vou entrar com o problema? E nada melhor do que o especialista para estar explicando como que isso funciona, porque são muitos detalhes, né? Que ainda o pessoal ele não tem ainda esse conhecimento. Por isso a importância dela estar passando isso para a gente também, né? Sim, e eu acho legal também que, por exemplo, eu tomo. Né? Eu gosto muito, eu acho que eu não sei, é um negócio bem diferente, assim, você tem que ter crença, você tem que fazer direito, né? E eu tive um problema com a minha gata, inclusive, que ela tava muito nervosa e tal, e aí eu entrei com aquele que é o Anizen, né? Sim. Não falando nada de marca aqui não, mas assim, explicando como fez efeito para ela.
porque eu fazia certinho Exato. e passei com a especialista de felinos, ela explicou, mas ela falou assim, de dar o remédio, você precisa alterar o manejo, né? Exato. Porque tinha algumas coisas na casa que estressava ela, como que eu tinha que chegar em casa. Você também é especialista em felinos, você sabe que felinos é mais complexo ainda. Então, eu acho que esse negócio de entender e saber realmente é fundamental mesmo, como a Morgana disse, porque às vezes a gente fica perdido. Não é só lá dar as gotinhas ou os glóbulos e sair e deixar o estresse. Não adianta. Você precisa mudar o manejo também em casa. Para tudo, não só na homeopatia, como na alopatia. Né? E aí, existem várias maneiras de administrar, né? Quando eu uso, na verdade, da minha gatinha eu usei spray. Isso. Mas quais são os outros que a gente tem? Na verdade, sim, a homeopatia, a gente brinca assim, tem que cair em mucosa. Porque a mucosa está dentro e já está fazendo seu efeito. Então, a gente usa os mais conhecidos, né? Na nossa área de pet, cão e gato e aves, a gente usa os glóbulos e as gotas, né? O glóbulo, ele é feito com açúcar. Então, a gente não indica muito para diabéticos. E líquido é com álcool, né? Então, é o teor alcoólico para poder fazer toda a sua dinamização, produção lá dentro da farmácia. Porém, tem pomada, shampoo, tem óvulo, supositório, né? Isso é mais spray que a gente pode usar, né? Óvulos, supositórios acaba sendo usado mais em grandes animais, né? Cavalo, égua de reprodução, que está com uma vaginite, você coloca o óvulo, porque ele já vai cair na mucosa vaginal, para ter o efeito mais rápido do que dá na boca, né? Então, tem forma de colírio, remédios para nariz, todos esses tipos. Mas o mais conhecido são os glóbulos e o líquido. Bom, então como a Gabriela estava falando, como dar a homeopatia, né, em animais não convencionais, nos silvestres, eu geralmente receito em glóbulos, né, tanto para as aves, que eu geralmente peço para colocar na água, répteis, no caso de jabutis, até em algumas situações como retenção de ovos ou hepatopatias, a gente faz imersão, que é o banho de cloaca. E para coelhos, geralmente por ser de açúcar, eles aceitam estar ingerindo os glóbulozinhos. Eu até ia perguntar para a Gabriela, acho que é legal a gente frisar aqui, que eu geralmente peço para oferecer na mão, mas também tem essa questão do contato manual com a homeopatia. Não sei se ela pode falar mais sobre isso. O correto é não ter o contato com a mão, porque você acaba perdendo, né, o efeito do medicamento. E também pode acontecer da pessoa que está tendo contato começar a ter o efeito da medicação. Então, a gente pede ou põe no glóbulo e já põe na comidinha, ou as gotinhas na água, ou o spray se for necessário, ou usar uma luva se for necessário. Ah, legal. E daí o tempo, né? Porque quando eu dava pra minha gatinha, eu não jogava direto na boca, porque gato assusta, né? Então eu colocava na água, daí eu falava, gente, de quanto tempo tem que trocar essa água? Sim, porque gato não toma água toda hora, né? Na verdade, assim, o medicamento, se você for colocar na água, então você tem que, pelo menos, a gente fala tem medicamento, tem protocolo que você precisa dar 3 vezes ao dia, tem medicamento que você precisa dar somente uma vez ao dia, tem protocolos homeopáticos que a gente precisa, dependendo da sua potência, dar uma vez na semana, então tudo depende do protocolo. Mas o correto é você colocar, borrifar na água ou no alimento na hora que ela já estiver indo comer, geralmente o alimento pastoso, porque gato precisa muito do alimento pastoso, úmido, então você borrifa ali e ela automaticamente vai comer, ou você troca a sua água todo dia e borrifa lá para ela poder ingerir. Tá, não tem problema de ficar paradinho não, lá, nada. Mas o importante é você trocar a cada 24 horas, vai lá, borrifa-se 2 vezes ao dia, troca, põe água nova, borrifa e assim vai, segue o protocolo. Interessante. Tá vendo, pessoal, para você que tá em casa, a homeopatia, ela parece, não é que ela parece ser um assunto fácil, né? Que é só você levar e dar a medicação, mas ela tem toda uma história por trás, toda uma maneira de dar. Você precisa ter acompanhamento veterinário para saber se essa medicação está fazendo efeito, se você está realmente administrando da maneira correta, se eu posso ou não dar para todos os animais. Isso a doutora Gabriela vai falar daqui um pouquinho com vocês. E como você explicou tudo isso, Gabriela, eu queria saber também, entender e passar para o pessoal que está em casa, qual momento da vida assim, do pet que eu procuro um médico homeopata? Porque eu não sei se, né, já filhotinho, a gente já pode inserir, como que funciona? Na verdade, você pode procurar um médico veterinário homeopata a qualquer momento, para qualquer tipo de problema, né? Como a gente diz, na homeopatia a gente trata
o doente, né? A alopatia, ela trata a doença, né? Então, você pode já levar o seu animal em qualquer momento simplesmente para um tratamento de giardia ou para um tratamento porque o animal ele é muito medroso e o dono vai sair e os vizinhos reclamam porque ele late, ou ele é muito medroso por causa de chuva, ou ele é agressivo, ou ele está com problema de pele. Para tudo você pode levar em qualquer momento. Geralmente a gente acaba recebendo, né, animais que já tentaram tudo na alopatia e querem tentar a homeopatia para não sobrecarregar mais o fígado, o rim, ou tentar dar uma qualidade de vida até o final. Né? Então, geralmente já passou por vários colegas alopatas que sim, é importante a alopatia junto, mas que a gente tem que tentar pegar o animalzinho que já está lá, mais, né, tristinho, que já tomou muita medicação, e tentar dar essa qualidade de vida, mas a qualquer momento, e para tudo, para qualquer tipo de doença, pele, respiratório, cardiológico, mental, para tudo. Eu ia falar isso, porque eu recebo muito animais, principalmente os psitacídeos, com questão de automutilação. Sim. Né? E quase 90% é comportamental. E às vezes eles não querem entrar com um antidepressivo, ou até mesmo eu não gosto de receitar, não gosto de receitar, porque dependendo do manejo desse animal, dependendo se ele já tem uma hepatopatia crônica, então daí eu falo, ó, vamos tentar a homeopatia, né? E a gente usa bastante para essa parte comportamental. E todas as espécies podem usar? Tem alguma restrição? Não. Todas as espécies podem usar, é mais a restrição que a gente fala. Animal diabético a gente não passa em glóbulos, porque ele é embebecido com açúcar. Aves, né, a gente não usa líquido por causa do álcool. E cada espécie vai mostrar o seu jeito. Então, você, por exemplo, tem pessoas que usam muito em granja, né, que precisa pulverizar ou tratar uma verminose, né, então já pulveriza na água. É a forma que você precisa administrar. Em éguas, né, bois, dependendo do que está precisando, a forma que vai administrar. É mais isso, mas pode usar para qualquer espécie. Tá. E uma pergunta particular agora. Expondo meu problema aqui, gente. Eu sou muito ansiosa. E aí eu tomo a homeopatia. Mas você já passou com um médico homeopata? Já, eu tomo. E aí eu só tomo ela, ou eu teria que... só ela resolve o meu problema, né? Claro que você não conhece meu problema a fundo, mas, por exemplo, meu cachorrinho, o meu gato é estressado, que foi o que a minha gatinha estava tomando também. Você acha que só a homeopatia já resolveria, ou teria que, de repente, entrar com alguma outra medicação específica? Então, é sempre assim, o principal, né, é ver o obstáculo à cura, né, o porquê da sua ansiedade. Lógico que, assim, a homeopatia não é a cura de tudo se a gente não tirar o obstáculo à cura. Às vezes você, né, precisa de uma terapia, conversar, tratar o seu problema e entrar com essa homeopatia. A mesma coisa o animal. Se é um problema comportamental, a gente primeiro tem que tentar entender isso. Por exemplo, às vezes a gente pega uma calopsita, um papagaio que ele está te retirando as suas penas por estresse. E aí a gente começa a conversar, vamos dar um medicamento homeopático, repertorizei ele. Extremamente importante repertorizar para achar o seu medicamento de fundo, não adianta dar um medicamento só para ansiedade, né? Repertorizei o animal, porém, na casa, ele vive numa corrente de ar, com pouca luz, e um cachorro que late absurdamente. 24 né? horas. 24 horas para ele. Então, peraí, a gente tem que tratar toda a sua causa, melhorar o seu ambiente para entrar com homeopatia. Quando você fala repertorizar, às vezes até para eles entender que não é todo mundo que sabe, né? É como se fosse a anamnese. Exatamente. Quando vai na consulta clínica. É a conversa com fazer uma entrevista, o tutor. Porque, pelo que eu entendo, a gente não acaba tratando, no caso da veterinária, né? A gente não trata só o animal, a gente acaba se envolvendo até com a história tudo, da né? família, né? Porque a gente tem que entender Cenário, como um né? todo, exatamente para fazer essa repertorização. Exato. Tanto que também, né, isso já é um assunto às vezes até mais profundo, que tem as diferenças, né? Que nem eu receito muito complexo homeopático, né? Que são para tratar enfermidades mais agudas, sinais mais agudos, né? Então já tem, tipo,
aqueles medicamentos, que não é medicação, né? Como que você fala? É medicamento terapêutico, né? Que daí já tem meio, por exemplo, Carlos Mariano é para o fígado, Isso. Arnica é para pra dor, é anti-inflamatório. Silícia, Então, pra isso já é tirar mais um corpo externo. tratamento para questão aguda. Sim. Agora, quando a gente quer fazer essa parte de ansiedade, Sim. né, uma parte mais mental, mais comportamental, aí envolve muito mais coisas. Outras Aí coisas, tem que fazer bem mais a fundo essa repertorização. A consulta homeopática, ela demora mais de 1 hora, dependendo, primeiro. Porque a gente tem que conhecer o animal. É a mesma coisa, você vai no médico, você tem que contar tudo o que acontece com você. Sim. Então, e geralmente o que acontece? Às vezes você olha e fala, gente, mas esse cachorro tem uma carinha de nosvômica, né? E o dono acaba não mentindo, mas não, ele é uma gracinha, ele nunca mordeu ninguém, ele é isso, ele é aquilo, porque tá com a dona. E já aconteceu isso comigo. Eu repertorizar e ficar com a pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, mas não é. E aí, quando chega no retorno, o marido veio junto. E aí, fala, e ele tá bonzinho, ele não ataca. Ele, oi? O marido, como assim? Ele não ataca? Ele só me ataca. Opa, olha já aí, tem uma já mudou outra coisa. completamente a sua repertorização de um animal que nunca atacou ninguém, só dá uma rosnadinha para opa, ele só Que me ataca ataca. quando a minha mulher sai de casa, muda completamente a sua repertorização. E a gente erra o medicamento de fundo, aí fala, o meu patinho não funciona. Né? Então, é importante falar tudo, como o animal fica, se ele fica bem em casa, sozinho, se ele tem medo de chuva, né? E a gente ir repertorizando para achar o seu simílimo mesmo, como todo mundo tem. Sim, bacana. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Morgana, no bate-papo? É isso mesmo? Que eu até ia... Desculpa, voltei. Não ia, agora vou. Agora vai. Sobre... O pessoal às vezes pergunta, assim, acho que você até falou, se pode usar outros junto com outras medicações, assim. né? E se tem essa indicação. E efeito colateral também é muito perguntado. Se, vou dar homeopatia. A homeopatia tem efeito colateral? Sim, Isso é uma das perguntas que eu recebo quando eles... eu vou falar como Gabriela, médica veterinária homeopata, trabalho. Né? Eu acho que, assim, a alopatia e a homeopatia, elas têm que andar em sinergia, sempre, né? Então, por exemplo, óbvio, uma calopsita, uma ave tem que passar com a doutora Morgana, porque ela é especialista em silvestre, para fazer todos os exames, para depois ela poder me encaminhar, né? E assim, por exemplo, numa oncologia, o animal, ele tá com um tumor, ele precisa fazer sua excisão cirúrgica, ele precisa fazer todo o seu protocolo quimioterápico, né? Eu, Gabriela, trabalho em sinergia com as meninas da oncologia. Então, por exemplo, o animal precisa passar por esse procedimento, mas a gente pode usar a homeopatia para tirar mais os efeitos colaterais que uma quimioterapia faz. Sim. O animal, às vezes, após uma quimioterapia, faz uma anemia e não pode repetir a sua quimio posterior. Então, a gente entra com homeopatia para melhorar essa parte da imunidade, para ele estar bem na parte da quimioterapia. É sinergia. O que a gente pode fazer para dar um melhor tratamento para o animal, para atingir a sua cura, a gente tem que estar ali junto, né? O odontologista, o ortopedista vai fazer a cirurgia, vai fazer uma cirurgia muito complexa, que vai fazer com que o animal tenha dor. Vamos entrar com homeopatia antes, vamos entrar com arnica, ruta, rustox, vamos fazer um complexo para ele ter uma dor pós-operatória bem menor do que ele teria, ou ter que tomar muito anti-inflamatório alopático, sendo que poderia reduzir a dose. Sim, com certeza. Então, é o jeito que eu trabalho, em sinergia. Você não descarta ali o clínico, né? Tem que ter sempre o seu clínico, né? tem que ter o seu especialista em oncologia, em ortopedia, né? Então, as especialidades ajudam bastante. Muito. Tem os efeitos colaterais. Efeitos colaterais, a homeopatia, ela é muito procurada por causa disso. Não é que nem uma alopatia. Quando você vai ler a bula de uma simples dipirona, você fica até para trás. Fala, nossa, mas pode dar isso, pode ter aquilo, pode ter esses efeitos adversos, efeitos colaterais. A homeopatia, ela não tem isso. Se o animal começar a responder diferente do que você gostaria que ele respondesse, né, que ele não está atingindo a sua cura, é só você parar. Não tem risco de dar uma hepatotoxicidade, lógico, só se tomar o frasco inteiro, essas coisas assim, mas não tem esse risco. Não está fazendo efeito, ele está respondendo da forma contrária que nós gostaríamos, né, que a homeopatia, ela sempre é do órgão mais importante para o menos importante, de cima para baixo, de dentro para fora. Então, o animal está lá com problema cardíaco, começou a aparecer uma lesãozinha na pele, opa! Está respondendo, é isso que a gente quer. O coração, o órgão é muito mais importante. A pele a gente tem que tratar, mas ele está eliminando, né? Agora, o animal está com problema de pele, que nunca mordeu e começou a atacar, opa,
já está atacando o mental. Então, a gente está na dose errada ou está no medicamento errado. É só parar. Mas efeitos colaterais de gerar problemas hepáticos, renais, não. Não tem um risco igual, vai entrar com um Maxicam, uma medicação que é nefrotóxica ou hepatotóxica. Na homeopatia não tem isso. Só não tem risco, né, de dar medicamento líquido para aves e assim, ou medicamento com glóbulos com açúcar para diabético. Importante. Legal. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Agradeço. Um assunto muito importante, eu gosto bastante, que eu uso. E você que está aí em casa, se você tiver mais alguma dúvida sobre a homeopatia, nos envie no direct. A doutora Gabriela está sempre com a gente, ela pode encaminhar a mensagem para vocês. E também, se você tiver alguma dúvida para agendar consultas também, ela é a nossa representante lá no hospital, né, Gabi? Tá sempre ali ajudando um paciente ou outro, ajudando os especialistas, tá bom? E qualquer dúvida, nos detecte aqui e curta o nosso vídeo, encaminhe para o seu amigo aí em casa, que às vezes a sua dúvida é a dúvida dele também. Muito obrigada e até mais. Obrigada.